Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de Java. E antes de mais nada, essa videoaula e mais outras videoaulas pode ser conferida nesse seguinte endereço site, ó, www.informaticaentretenimento.blogspot.com. É esse blog que está aqui, no entanto, aqui tem um link cursos online e onde tem inúmeros cursos online, inúmeros cursos em desenvolvimento que a gente coloca aqui. Sem contar com a parte de dicionário inglês, perguntas e respostas de hardware, de informática no geral, sessão de dicas, notícias e artigos, curiosidade, motivação, sessão de download, tá? Então, seguinte, na aula passada a gente começou a desenvolver uma calculadora NetBeans. Só vou mandar compilar aqui, ó, só pra gente ver o que fez, só vou compilar duas vezes. Aí, ó. Tá aqui a calculadora. Então, se eu apertar o 0, aí aparece no visor para mim o 1, o 2, 3, 4, 5. Pode ver que todas as teclas aqui estão funcionando, as teclas numéricas, tá? E hoje é o seguinte, na hora que o usuário apertar o mais, ele vai ter que guardar esse número que eu digitar na variável, na variável no 1. E vai ter que somar e aqui subtrair. Então, quando eu apertar no menos, ele vai guardar esse daqui. Ele vai ter que apagar esse número aqui para eu poder digitar o segundo número. E quando eu apertar o igual, apareceu o resultado na tela. Então, vamos lá. Para eu poder fazer isso aqui, eu vou dar um duplo clique então, ó, no mais aqui. Só lembrando que quando você dá um duplo clique, ele já vem direto para o código fonte. Eu poderia fazer dessa forma. Ou clique no botão direito, Event Action Performance, que é a mesma coisa, tá? Aí fica mais prática através do duplo clique. Olha só, aqui no evento do botão mais, eu vou falar que a variável num01, se vocês forem lembrar, ó, só vou selecionar ela aqui e vou trazer aqui em cima, ó, eu criei três variáveis tipo real, tá? Do tipo double, que é real com dupla precisão, que é o num1, num2 resultado. Então eu vou fazer o seguinte, ó, lá onde que eu tô aqui, ó, no 1 vai receber o que, ó? Só que o que aparece aqui no visor para mim, tá, gente, ó, o que aparece aqui no visor é texto. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar esse texto em número real do tipo double. Então voltando aqui, ó, eu coloco dessa forma aqui, ó, double ponto parse double, pode ver que ele completa para mim, ó, parse double, dou um clique, só que não é a variável resultado, eu vou fazer ele trazer para mim justamente o que tem lá no visor. Então coloco aqui, ó, jf underline visor ponto get test, tá? Só dá um Ctrl espaço aqui, ó, get test ponto vírgula. Ou seja, o que tem lá no visor é o que ele vai trazer para mim na tela. Vou dar um enter aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó, vou falar que o visor meu vai ser setado. Então vou colocar aqui, ó, jf visor.set, dou seguro Ctrl, aperto espaço, ó, eu só aperto T maiúsculo, ó, set teste, vou abrir aspas duplas e fechar. Ou seja, eu estou setando, apagando o que tem lá no visor. Tudo bem? Então só fazer um teste aqui só pra gente ver como ficou, ó. Mandei compilar duas vezes, ó. Então, se eu digitar o número 120 e clicar no mais, esse 120 já foi armazenado na variável num01 e ele já limpou o visor para mim aqui, ó. No entanto, se eu, só para fazer um teste aqui, ó, antes de limpar o visor, eu vou colocar aqui, ó, joption pane ponto show message dialog num, e vou pedir para trazer para mim aqui justamente o que tem na variável num. Vou pedir para trazer o que tem no num01 ponto e vírgula. Vou só mandar compilar aqui, ó. Rodei, só rodar duas vezes aqui, rodei. Então se eu digitar aqui, ó, 360 mais, pode ver que ele já, só para mostrar para vocês que realmente guardou esse 360 na variável no 1, na hora que eu chamei lá no joption pane, ele traz para mim, ó, 160. Então realmente está sendo armazenado aqui, tá? Só que é o seguinte, ó, a gente vai criar um método agora para justamente que vai ser a opção da pessoa. Então, só para a gente relembrar aqui, ó. Lembra que a gente criou algumas variáveis, ó.
num 01, num 02, num 02. No i resultado. Num 01 é para guardar o primeiro número que o usuário digitou. Na hora que apertar o mais, menos, multiplicação, divisão, ele vai limpar o visor para poder digitar o segundo número, que vai ser armazenado justamente no 02. E o resultado da soma, multiplicação e divisão vai ser armazenado na variável resultado. Só que a gente criou uma variável do tipo do tipo char, tá? O nome dele é op, para justamente quando a pessoa clicar no mais, no menos, multiplicação ou divisão, para justamente guardar nessa variável op aqui, tá? Então vamos lá. Para eu poder fazer isso, eu vou criar um método. Então, ó, eu vou criar um método, vou entrar aqui no código fonte, eu tenho um método, lembra desse método que cria, ó, o método que criei aqui, ó. Só que eu vou criar um outro agora, ó. Eu vou colocar assim, ó, private void, eu vou colocar aqui, ó, get operação, ou seja, vou pegar a operação. Só que eu vou criar uma variável que, ó, tipo char, eu vou dar o nome dele de operacão. Tá? Aqui vai ser a abertura do método e fechamento. Ó. Abertura do método get operação. E aqui está sendo fechamento do método get operação. Só que aqui dentro, ó, esse código que a gente colocou aqui no mais, ó, eu só vou dar um duplo clique aqui, ó. Eu vou recortar ele daqui, vou dar um Ctrl X, vou lá na parte de baixo do meu método, vou dar um Ctrl V aqui, e aqui eu só vou arrumar uma coisa, ó. Vou dar um Enter aqui e vou falar o seguinte, ó, que op vai receber justamente a variável que a gente criou aqui, ó, operacão. Tá, ó. Pode ver que na hora que eu seleciono ele aqui, ó, ele seleciona os dois para mim aqui para dizer que é a mesma mesma variável. E sendo que aqui no mais, então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar aqui, começar a digitar aqui, ó, get, vou segurar o Ctrl, apertar o espaço, ó, vou só pôr um O maiúsculo, ó, get operação, e vou ter que passar um char. Char a gente tem que passar através de aspas simples, tá? Então apertar aspas simples, ó, e vou colocar aqui, ó, o mais aqui, ó, mais aqui, tá? Eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó, só que pro menos, ó, vou dar um duplo clique aqui, ó, para ele chamar, e aqui no menos vai ser a mesma coisa, ó, get, ó, dou um seguro Ctrl, aperto espaço, chamei o método, e entre aspas simples, eu vou passar o menos agora. Vou fazer a mesma coisa para multiplicação. Então, só dou um Enter aqui, ó, e vou falar aqui get, O maiúsculo, e vou colocar aqui, ó, operacão, e vou passar um multiplicação agora, tá? E finalmente, divisão, eu vou passar o símbolo de barra. Então vou dar um Enter aqui, ó. Get, que é um get O maiúsculo, vou segurar o Ctrl, apertar o espaço, ele chamou o método que eu criei e vou colocar entre aspas simples justamente a barra, tá? Se eu mandar compilar, ó, mandei rodar, vou rodar duas vezes aqui, ó, mandei rodar. E se eu apertar aqui, ó, 200 menos, ele já mostrou 200 para mim na tela e vai limpar o cursor. Se eu colocar aqui, ó, 250 vezes, ele colocou 250 para mim na tela e vai limpar o cursor. Se eu colocar o 10 mais, a mesma coisa, tá vendo? Eu só tô colocando esse JOptionPane só para mostrar para vocês, tá, gente? Já apago ele. E finalmente o último teste, ó, 580 dividido. Ele já traz o JOptionPane e traz para minha variável no 01 falando que tá com esse número aqui, ó. Então clique em OK aqui, fechar. Então só para corrigir aqui, ó, só para tirar, porque só foi para fazer teste. Então esse JOptionPane aqui só foi para fazer o teste. Então eu vou colocar um barra na frente para dizer que é comentário, tá? Aí na próxima videoaula a gente vai fazer o seguinte: quando a pessoa apertar no igual, a pessoa vai digitar o primeiro número. Então só compilar novamente, só mostrar para vocês, ó. A pessoa digitou o número, ó, 200. Na hora que ele apertar mais, menos, multiplicação, divisão, ó, por exemplo, apertei no mais, ele vai só compilar duas vezes, tá, gente? Só para sumir aquele JOptionPane, porque eu já comentei, ele não faz parte mais, ó. Então vamos supor, ele digitou 200. Na hora que apertar o mais, ele vai limpar o visor aqui e vai guardar esses 200 na variável no 1, ó.
Limpou. Aí eu posso digitar um outro número e na hora que eu apertar o igual, ele vai guardar esse segundo número na variável num 2 e ao mesmo tempo vai somar, ou seja, o que eu apertei. Se foi para somar, ele vai somar, se for para subtrair, vai subtrair e assim por diante, tudo bem? Então, aí na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês. E só para lembrar, essas videoaulas e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço site, www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Bom, gente, até a próxima videoaula. Tchau.